deixe seu nome nos comentários para ser incluído na lista de oração. E também não esqueça o like, é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam e aproveitem o conhecimento do nosso querido Divaldo Franco. Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Estive reflexionando sobre esse quarto de século em que abrimos as portas da nossa casa para esse debate muito saudável, a pessoa fazer perguntas, combater, insistir, treinar. Trabalho esse que foi iniciado pelo irmão Pugliese, um trabalhador da causa, escritor emérito e dedicado ao nosso trabalho de construção de vidas. E estive pensando que o nosso trabalho essencial é o da educação. Educação para a nova era. Estamos em um momento muito grave do estado sociológico da criatura humana. A pandemia e os males que acompanham nas sequelas deixadas por esse terrível flagelo da humanidade apresenta-se no instante de transição planetária, quando o nosso orbe deixará de ser um mundo de provas e de expiações, razões pela qual sempre defrontamos a dor, no melhor mecanismo de felicidade, encontramos a dor aqui sempre presente. E dentro desse capítulo da dor, examinava há momentos atrás a vida do Shah da Pérsia, um dos homens mais poderosos do mundo, porquanto em Teherã existe, ainda hoje, a maior mina de diamantes do mundo, e tudo através de fenômenos fortuitos. O encontro dessa mina de diamantes é paradoxal, é uma história até grotesca, e o Shah, o rei, sendo o homem mais poderoso da terra e estando a serviço de uma doutrina muito severa, como é o Islã, procurava uma pessoa para poder perpetuar a sua espécie. E chegando à idade do matrimônio, o Alto Conselho do imã apresentou-lhe uma das mulheres mais belas do Oriente. Ele casou-se, apaixonado. Os diamantes dali arrancados de Teherã são os mais fabulosos da terra. Em Londres, na torre, podem-se ver os dois maiores do mundo. E o Shah é o proprietário particular pela forma em que é a legislação da Pérsia. Este homem casou-se e foi imensamente feliz, por enquanto, porque de imediato as circunstâncias da lei do Islã obrigaram-no a separar-se da esposa. E possuindo ele a maior coleção de diamantes que o mundo jamais viu, não tinha o diamante da paz interna. À semelhança de um pária, procurava o amor, que teria de ser nomeado pelo Conselho Superior da sua religião. E foi nesse momento que alguém lhe mandou uma fotografia de uma mulher de beleza incomum, gerando nele o sentido da paixão. E pela segunda vez, consorciou-se quando a Pérsia, ou Irã hoje, completava 5.000 anos. É um dos países
mais antigos do mundo. E ele fez uma festa no deserto, transferindo para esse deserto a habitabilidade para mais de 1.000 convidados do mundo. E foi tão fantástica a sua festa que a anfitrioa convidada foi Elizabeth Taylor, que fez os seus serviços, naquela época, por $1 milhão. Então, naquele momento em que o mundo se ajoelhava diante do poder da Pérsia e que a felicidade parecia ser fácil, houve um problema elétrico. E nas várias fontes de champanhe e das bebidas mais exóticas, houve uma interrupção total. E a festa foi uma tragédia, um fracasso, que mais tarde ele recuperou através do casamento suntuoso. E para a sua noiva, ele deu o diamante mais caro do mundo naquele momento. Era muito feliz, ou eram, e de repente, uma má notícia. Aquela mulher linda era infértil, não podia dar um herdeiro a esse país. E como era natural, o casamento foi invalidado pelos membros, pelos mais respeitáveis representantes do povo. E ela passou a ser chamada a Rainha Triste. Permaneceu com o título de rainha e veio morar em Paris. Ela se tornou célebre. Mais ou menos pelos anos 80, tentou recuperar a sua vida, mas amava aquele homem poderoso que também a amava. E, nesse momento, os representantes religiosos elegeram uma outra esposa, uma árabe francesa, com curso de diplomacia de línguas em Paris, tornando-se a sua terceira esposa. E a felicidade veio quando chegou o primeiro herdeiro, um rapaz, sexo masculino. Estava garantida a tradição iraniana. Mas, nesse momento, houve a revolução dos ayatolás. E ele, o Shah, e a Shah Ishan foram expulsos. Conseguiram encher um avião de pedras preciosas e de valores fantásticos roubados do Palácio em Teherã. E saíram pelo mundo com uma fortuna colossal. Mas os países negaram-se a hospedá-los. Os Estados Unidos não lhe deram guarida. A França, que sempre foi pródiga em receber nobrezas que estavam no exílio, recusou-se e foi terminar como súdito do Panamá, um pequeno país de significado político muito reduzido. E como se não bastasse, o Shah apareceu com um câncer. Câncer que o devorou de uma maneira sistemática, dolorosa. Os maiores oncologistas do mundo viajavam ao Panamá em aviões especiais, mas não podiam diminuir a degradação do corpo de um dos homens mais infelizes da Terra. Ele morre. E a Shah Ishan, a sua esposa, os seus filhos, o herdeiro da tradição de Ciro, o grande conquistador de antes de Cristo, vai para o exílio, muda de nome por causa das perseguições políticas. A herdeira vai para a Inglaterra, apagam todas as tradições e hoje ninguém mais se lembra do que eles têm experimentado nesse fim de vida poderosa, a lenda dos diamantes, o poder da grande mina de tesouros incalculáveis, porque a Terra é um planeta de provas. Hoje desencarnou
a maior soberana de todos os tempos, a mulher que mais governou e superou a sua própria tetra-avó Vitória. A menina Elizabeth, ou Lisbeth, na intimidade do palácio, aos 24 anos, assumiu o poder da Inglaterra com a morte do seu pai. Ele que foi um herdeiro forçado, porque o verdadeiro herdeiro apaixonou-se por uma mulher divorciada. E naquele tempo, Winston Churchill era o primeiro-ministro da Inglaterra. E a coroa britânica não permitia divórcio. Ele abandonou o trono pela senhora Simpson, uma americana de passado algo duvidoso em Singapura. Apaixonou-se, deixou de ser rei, Eduardo VIII, e partiu para Paris. Ali em Paris, no coração da cidade, ele comprou um velho moinho, onde foi morar com essa mulher que passou a ser a mais bem vestida do mundo na sua época. A corte britânica cortou todos os direitos que ele tinha como rei e, naturalmente, manteve o seu status de duque. Ela e ele, dali, experimentavam as glórias do mundo, mas eram proibidos de voltar à Inglaterra. Por mais incrível a dor, homenageados pelo mundo inteiro, até que Elizabeth, a sua sobrinha, no ato de misericórdia, resolveu receber a duquesa e o duque, seu tio, em palácio, quebrando a tradição. E a vida foi muito ingrata, porque Elizabeth, que nasceu primeiro, e a sua irmã, que nasceu depois, tiveram destinos totalmente diferentes. Uma se tornou rainha só porque nasceu primeiro. E a outra, Margaret, se tornou uma mulher profundamente infeliz. Teve uma desencarnação dolorosa, vários derrames cerebrais. Construiu um palácio de luxo nas Bahamas, onde realizava festas tumultuadas. Casou-se com o divorciado, perdeu direito ao trono. Logo vieram os filhos da sua irmã, e ela terminou vinculada a um jovem cantor que a humilhava de maneira perversa, colocando, inclusive, para trabalhar no jardim com uma enxada, o que é proibido para os nobres, porque o atual rei da Inglaterra, hoje, Charles, nunca colocou pasta dentifrícia na escova. É proibido. Para isso, ele tem um servo especialmente para abrir a porta do armário em que estão as pastas dentifrícia, e lhe entrega a escova pronta e o copo com água. Nunca pegou na maçaneta de uma porta, porque o nobre não faz nada. É um lacaio de um lado e do outro. E Margaret foi trabalhar na enxada, no seu palácio, apaixonada pelo jovem do rock. E quando entrou numa verdadeira desgraça moral, a sua irmã mandou buscá-la, internou-a em Londres, e ela morreu no anonimato, com diagnóstico de alcoólatra. Aonde a felicidade? No poder? E os demais filhos da rainha da Inglaterra? Todos nós lemos na imprensa quanto esta dama sofreu, desde as infidelidades do marido com as suas amigas,
ao drama de Charles, que se casou para ter um herdeiro, porque já estava vinculado a uma outra mulher, casada. Os escândalos cederam. Até agora, com o silêncio de Elizabeth. A Terra é um planeta de dores. Ninguém, sem exceção, escapa. E estamos aqui porque vamos construindo um mundo melhor. Mas com esses choques epidêmicos, pandêmicos, as guerras, a degradação da família, a destruição da infância. Pergunta aqui aos pais, como é a infância de seus filhos? Eles brincam de crianças? Ou eles têm um telefone especial para a internet? E uma maturidade para a vida sexual, cuja organização fisiológica ainda não está preparada, porque nem tem hormônios sexuais. Esses vêm nos trópicos a partir dos 12 anos. E nos países frios, em média, depois dos 14 anos. Aqui em nossa maternidade, temos recebido grávidas que dão à luz com 12 anos. Equivale dizer que fecundaram com 11. Mas dão uma ou duas, 10 ou 30, naqueles milhares que nós atendemos. Onde está a infância das nossas crianças? Como é que nós temos tentado alcançar-lhes a mente? Os pais me diziam há pouco, o que é que eu faço? Minha filha de 12 anos bate em mim. O que é que eu faço? O que é que o senhor me aconselha? Eu digo, 12 anos mais tarde, não tenho conselho a dar. Porque o meu conselho começaria na fecundação. A fecundação aceita, carinhosamente aceita, dialogada. O filho, não como um objeto, mas como a continuação da nossa vida. A educação do sono, as horas próprias. Tudo isso tem um historial que a gente não pode resolver com meia dúzia de palavras ou com um terapeuta. No nosso seminário de ontem, o doutor Peixinho, com vários diplomas, médico, psicólogo, filósofo, filólogo, terminou a sua palestra dizendo, e o mais, deixem para lá muitos médicos, muitos métodos, e amem. Mas ele é psicoterapeuta. O que é que pode fazer o psicoterapeuta se não nos dizer palavras? E que nós não podemos aplicar, porque chega em casa, vai aplicar, o filho agride. Ou é usuário de drogas que nós não sabíamos. Quando descobrimos, já estava nas drogas da pesada. E então vemos emurchecer essa floração que é a juventude. Vemos suicidar-se esse grupo de almas que ainda não sabe o que é a vida, que não teve nenhuma experiência, porque aos 15 anos, aos 18, ainda não deu tempo de amadurecer os hormônios, todos eles. O indivíduo é mais vítima da adrenalina do que dos hormônios da felicidade, que somente chegam depois. A pituitária, a glândula de secreção interna, está começando agora a oferecer hormônios de alegria. E a pessoa suicida, porque brigou com o namorado, porque tomou muita droga na véspera, porque o pai ou a mãe estabeleceram uma disciplina, e nós olhamos, eu, sem pessimismo, mas a maioria de todos, com pessimismo a respeito do futuro. Por quê? Depois de eu haver sido consultado de um drama que abalou a América do Norte, e o pai teve que matar o filho, que era toxicômano, e queria matar a mãe, o pai, entre a esposa e o filho, optou por assassinar o filho. Foi levado a julgamento. E o júri
o absolveu por unanimidade de votos. Todos os jurados disseram: eu faria o mesmo, eu mataria o monstro. Porque ele disse: eu não matei meu filho, eu matei o monstro que estava dentro de meu filho. Ou ele nos matava. E pior, sairia matando outros inocentes. Imagina que conjuntura dolorosa. Mas como ele havia pedido, em seleções do Reader Digest, que alguém pudesse dar um conselho para aliviá-lo, porque ele foi considerado inocente, mas ele era o pai que matou o filho. E a irmã consciência, ninguém consegue fazê-la adormecer na hora que se quer, mas quando o cansaço nos exaure. Então eu escrevi uma carta e mandei no Livro dos Espíritos a edição da internet e de seleções em New York. Nunca recebi resposta. Eu lhe fazia somente uma pergunta. O senhor disse que deu amigos, tornou seu filho sócio do clube. Ele era torcedor do clube vitorioso da cidade. O senhor conseguiu um emprego muito grande para dar comodidade. O automóvel que ele deu quando ele completou 15 anos, tudo lindo. Quantas vezes o senhor levou a religião? Será que o senhor levou a igreja? Como muita gente aqui. Eu fui aconselhar uma jovem de 14 anos que tentou suicídio. E eu disse para ela assim: ore, minha filha. E ela perguntou: o quê? Eu disse: ore. Ela não conhecia o verbo orar. Eu fiquei assustado. Disse: não sabe o que é orar? Não, senhor. O Pai Nosso. Não sei. Era muito rica, mas era muito pobre. Não sabia que existe um pai, um criador. A família não teve tempo. Ela disse: mamãe não teve tempo. Mas você teve babá. Você teve psicólogos. Mas hoje você vai ouvir o Pai Nosso. Diga comigo. E aí eu disse o Pai Nosso. Na atualidade, tem 2 ou 3 meses. Ela disse que nunca ouviu ninguém falar isso. Eu digo: então você é surda. Porque é só ligar o rádio, a televisão. Os que são pró, os que são contra. Mas não interessava. Pois bem. Logo depois, ela voltou a suicidar-se. Porque o problema dela era de um drogado que não a queria. Então, será que a nossa vida vale um toxicômano? Nossos pais, nossos irmãos, se temos, nossos amigos, será que não valem nada? São objetos que a gente usa e joga para lá, separa por um divórcio litigioso ou não, e eles desaparecem. Como é que nós conciliamos o psiquismo? Como é que nós arrumamos o sentimento que nós olhamos para uma pessoa e nos apaixonamos? Começamos a amar. Dizia-me há poucas horas uma terapeuta que eu tive que recorrer por um problema de ler. Ela me disse: Divaldo, como é que o senhor explica eu gostar de uma pessoa que vi apenas uma vez e me sinto íntima dessa pessoa? Então eu sorri para ela e disse assim: os franceses criaram uma frase na psicologia que é isso assim: o já conhecido, déjà vu, déjà senti, déjà écouté. Então, aquilo que a gente já viu, de onde a gente conhece, a gente olha e odeia também. Meu Deus, que pessoa antipática. Tudo que faz é desagradável. A pessoa quer nos agradar e dá um presente e a gente sente náusea. Porque veio daquelas mãos, mas mãos que nunca nos fizeram nada. É o processo da reencarnação. Daí eu me pergunto muitas vezes, quando vejo os dramas de que participo, porque nós educamos mais de 600 jovens, mas educamos a antiga. Até hoje, todos que já são avós me pedem a bênção.
chegam-se até mim, de cabelo branco, o meu não embranquece, que eu não deixo, de jeito nenhum. E então fazem, benção, tio, Deus abençoe, meu filho. Que mal faz a gente dizer Deus te abençoe? Ah, mas isso é chulo. Mas será tão chulo quanto dizer um palavrão? Entre uma expressão grotesca, vulgar, trazer o namoradinho para casa. Eu detesto a palavra namoradinho, porque o namoradinho também fabrica filho. É namoradinho, mas não é brinquedo, não. Nasce filhinho, que vovó vai tomar conta, e neném vai arranjar outro. Temos que ser lógicos. Mas nenhum daqueles 600 me trouxe a namoradinha, porque sabia que namorar era perto de uma tia de 60 anos, uma velhota. E como o velhote não tem malícia, a velhota ainda costurava crochê, que os olhos ficavam livres para acompanhar. Casaram, foram felizes, tiveram problemas, têm problemas, vêm, recorrem e me dizem, na grande maioria, tio, eu eduquei os meus filhos conforme o senhor me educou aqui. Respeito humano é uma necessidade. Respeitar as pessoas idosas. Por quê? Porque são frágeis. Eu que o diga, eu não era um atleta, mas eu carregava 80 quilos com facilidade. Agora não aguento nem o Evangelho segundo o Espiritismo. É lamentável. Não sei porque que Deus arranjou esse negócio de viver muito. Por isso, hoje, quando morreu Elizabeth, que era minha prima, não sei se lembram, só que ela não sabe, eu recebi pêsames pela morte de Bebete. Eu a tratava com certa atividade. Velhotinha maravilhosa. Então, meus amigos, o que é que eu ia falar para vocês? Vamos fazer uma viagem para dentro. Vamos perguntar o que é que eu quero da vida. Mas o que é que eu quero que ninguém tome? Porque as joias, lembra do chá da Pérsia, morreu numa miséria franciscana de câncer. Eu já tive câncer, superei. Ele não, coitado. Mas eu tive outros desafios. Vamos mudar essa paisagem da terra. Vamos vestir a criança de criança. Mas qual, imagina, o desfile das meninas de 5 anos. Aquela menina que era uma boneca na Inglaterra, nos Estados Unidos, que ganhou todos os prêmios e o próprio pai violentou-a. Será que é isso que nós estamos criando? Ilusões, fantasias. A pedofilia constitui hoje uma das piores mazelas nas religiões, na sociedade, mais brilhante ou mais depravada pela ignorância. Então, nós fomos convidados para este banquete da alegria de viver, de zelar pelo corpo, amar-se, ama o próximo, mas te ama. Ama-o como te amas a ti. Se tu não te amas, como vais amar alguém? Esse sentimento é de natureza psíquica, é inerente à vida animal, vegetal. Está provado cientificamente que as plantas têm sensibilidade, têm um sistema nervoso embrionário, experiência junto a qualquer planta, riscando-se um fósforo, a planta recua a ação do calor. Nas casas em que há afetividade, as plantas são mais numerosas e bonitas. Aquelas são cuidadas com carinho, são muito mais bonitas do que aquelas onde as famílias litigiam, brigam, entregam-se a desastres, porque o amor é a alma do universo. Então, lembrei-me, para a nossa reflexão e as perguntas,
de fazer essa abordagem, que gostaria de ser mais otimista, mas a realidade ainda não nos exige fazer mais otimista. Falei aqui desde há 15 dias do pensamento de um grande pessimista filósofo. Ele disse: a beleza e a arte salvarão o mundo. Então nós temos que colocar a beleza em nossos olhos, na arte, na vida, transformar a vida uma arte que nós vamos tecendo e melhorando cada vez mais. Esta é a proposta dos imortais. Eles vêm dizer-nos para que avancemos no bem. Ainda há pouco, falando com uma dama, a filha desencarnada me apareceu e disse: diga, mamãe, que a alegria que ela tem quando trabalha para atender um orfanato se transforma numa bênção para mim, porque ela faz o seu trabalho de arte pensando no bem das crianças órfãs que seriam beneficiárias. Então eles voltam do além para nos conclamar. A terra tem provas, mas tem bênçãos, muitas bênçãos. Aproveitemos essas bênçãos e fruamos. Como falei anteontem, nós temos o desejo e o sonho. Quem é que não tem sonhos? Não é sonho de dormir, aspirações. Que as nossas aspirações sejam profundas. O desejo é, quando terminar aqui, eu vou tomar um café. É um desejo. Vou dormir, é outro desejo. Mas eu vou ser feliz. Isso é um sonho. Que nós vamos conseguir se começarmos a partir de agora. Vamos então às perguntas. São a nossa querida mansão do caminho. Muita paz, Jesus nos abençoe e guarde sempre o seu amor. Então vamos dar início agora à segunda parte do nosso Conversando sobre Espiritismo, perguntas e respostas. Algumas nos chegaram aqui pelo YouTube e algumas de forma presencial. Então, Altino, preparado? Lá vai a primeira. Vamos a isso. Você não está no Brasil, mas você é brasileiro. Você deve saber das dificuldades que nós estamos vivendo nos dias de hoje, frente à violência, não é? Então, a pergunta da Luísa é a seguinte: o que se deve à grande onda de violência que assola nosso país, especialmente o feminicídio? Bem, qualquer tipo de violência, Luísa, a causa, os subterfúgios são vários, mas um é o primordial, um é o gatilho, é a falta do amor. Onde há violência é porque não há amor. No caso específico da mulher, com muita tristeza, especialmente no Brasil, não é? Que é um dos países que tem índices alarmantes de violência contra a mulher, são por várias razões. Desde cultura, acreditem ou não, por experiências e tradições passadas mais religiosas, por colocarmos a mulher numa situação que não é a situação verdadeira, como se ela fosse capacho do macho, não é? E não é isso. Infelizmente não é isso. Mas o que nós não podemos esquecer nunca é que o que vencerá
não será violência. O que vencerá será o amor. E quando falamos amor, não nos reportamos somente a esse amor no sentido de que eu te amo, de que tu me amas, esse amor idílico. O amor que passa pelo respeito, que passa pelo reconhecimento do outro como filho de Deus. Então, se nós tivermos mais amor, amor prático, e não apenas aquele amor rosa, aquele amor prateado, mas um amor que vê as cores da vida como elas são. E quando nós pegarmos a aquarela, o pincel e a tela da vida para pintá-la com as cores do amor, nós teremos um quadro diferente. Muito obrigado, Altino, pela sua resposta. Divaldo, o que fazer para evitar a ansiedade e não entrar em depressão? Orar. Orar e trabalhar o organismo. Porque essa problemática deriva-se do estresse. Nós nos vamos estressando. E graças às comunicações virtuais, esse estresse já se revela quando consultamos uma rede. Nós estamos olhando, durante 40 segundos, a gente olha a primeira imagem, porque na mente já está o que será que está atrás. E então estamos sempre indo atrás, e ficamos com um cansaço cerebral. As nossas ideias, os objetivos, nós vamos buscar resposta nos fatos das redes sociais. E perdemos a oportunidade da autoanálise, do pensamento, de parar antes de agir. Respondemos automaticamente antes da pergunta ser terminada, porque temos pressa. Para quê? Não sei. Há uma ansiedade interna. Eu nunca me esquecerei de uma experiência que eu tive numa cidade de Santa Catarina, no auditório público. Infelizmente é muito longo, eu vou tentar sintetizar. Eu cheguei às 7h30, a palestra era 8 horas, e fui sentar-me numa cadeira reservada lá à frente. Havia um público muito grande, e na hora que eu cheguei, veio um senhor e perguntou: é o senhor o Divaldo? Eu digo, sim. Que hora vai começar? Eu digo, às 8 horas. Olha, só falta meia hora. Como eu vi que ele era ansioso, eu digo assim, não, senhor, ainda falta meia hora. Ainda tem muita gente em casa que vai jantar, vai tomar banho, vai pegar o carro, vai chegar, vai abrir. Mas, senhor Divaldo, já são 7h30. Eu disse, meu relógio é barato, mas também marca 7h30. E aí eu vi que aquele homem estava se destruindo de ansiedade por coisa nenhuma. Tanto fazia começar às 7h30 como 8 horas. Mas bem, fiquei sentado. Daí a pouco ele disse, Divaldo, faltam 10 minutos. Eu disse, ainda faltam 10 minutos. Ele disse, mas não vai começar agora? Eu digo, olha, o senhor pergunta ao dono da festa. Eu sou convidado como o senhor. Cheguei cedo. Porque eu acho que aqui nada começa no horário. Eu digo, problema local, não posso fazer nada. Mas, meus amigos, 8 horas o homem levantou e perguntou bem alto, que hora vai começar? Aí disse, não, está esperando, não sei o quê, porque brasileiro é assim. A gente sempre espera quem não vem. Quem vem a gente não tem a menor consideração. Mas quem não vem, tem que esperar. E eu sei que começou quase no horário, 8h40. Começou uma hora, boa, só 40 minutos. Bom, e o homem ficou sentado. Quando eu terminei, ele pulou e chegou e disse assim, mas já acabou? O que eu tinha que dizer era isso. Ele disse, eu não venho mais nunca, porque tudo que o senhor falou eu já sabia. Eu digo, fico muito contente. Mas o senhor usa? Ele disse, uso. Eu digo, eu estou vendo pela sua ansiedade. Agora corra e vá dormir, porque pode ser que sua cama mude de lugar. Coitado. Na hora que comecei a falar,
Deus não aguenta ficar. Parou ele. O irmão sono toma conta. E aí fica, não, é da tireoide, é do diabetes. É preguiça mesmo. Falta de pensar. Eu nunca dormi em nada, nem na cama. Porque a cabeça está sempre fremendo na minha ansiedade. Então, meus amigos, é necessário que nós coloquemos a ansiedade no seu lugar. Quando a gente espera uma pessoa, a gente fica ansioso. Quando a gente espera ganhar na loteria para poder ajudar o próximo, a gente fica ansioso. Mas muitas vezes essa ansiedade é por coisa nenhuma. Alguém já me disse, olha, eu fico tão nervoso porque não tenho o que fazer. Ele deu um pulinho lá da mansão. Ah, lá tem o que fazer? Eu digo, tenho. Ele deu uma vassoura para ficar embaixo da mangueira, varrendo. E uma senhora muito chique me disse, Valdo, eu queria colaborar com você. Mas o que é que eu posso fazer? Eu digo, olha, nós temos 120 crianças e crescem neles uma média de 20 unhas por dia. Multiplique por 120, que a gente tem que cortar, porque chegar uma visita e ver que a unha está crescendo, não dão importância, olha a unha como está suja. É que unha de criança que não for suja não é de criança. É unha que serve da manicure. Pois é. Daí a ansiedade é o resultado de um desgaste. Mas a solução final, ore e faça o bem. A ansiedade passa. Se quiserem algum endereço para fazer o bem, eu dou ainda hoje, eu tenho de memória. Aqui, nesse bairro tranquilo, tem muita gente precisando de nós. Altino, uma pergunta que nos chega aqui do público presente. Tenho muita dificuldade em crer que existe uma vida, uma pós-vida. Como faço para acabar com essa incerteza? Bem, é uma dúvida que, em certos momentos da vida, ela aparece a todos. E no momento certo, a gente percebe. Mas a gente percebe que a vida é uma sucessão, não é? E o que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma, é que a vida, ela é única. As experiências é que serão várias. Então, se você tem dificuldade em acreditar que haverá uma outra vida, uma outra experiência, tudo bem, é um direito que cada um tem. Não sofra por isso, não se apoquente por isso. O que você tem que fazer é viver esta vida de agora. Porque a de amanhã a Deus pertence. É normal que se tenha essas dúvidas e não há problema nenhum em tê-la. O que nós não podemos é perder a oportunidade de viver agora, inseguros, por não sabermos se teremos uma outra experiência ou como ela será. Porque ela não será muito diferente do que é agora. Se nós não melhorarmos agora, ela não será melhor depois. Se nós piorarmos agora, essa continuidade, ela será também. Então, o que nós temos que fazer é viver este momento de agora, não como se fosse o último. Porque as pessoas estão vivendo cada minuto, cada dia, como se fosse o último. E nós temos que viver cada minuto como se fosse o primeiro. Nós temos que nos maravilhar com o simples, com as coisas singelas. Há também, falando da vida, como nos pergunta, há pessoas também que perguntam, será que existe milagres? Depende. O que é milagre? Será que o milagre é ver uma semente germinar, brotar, dar frutos, ver uma criança crescer? Então nós temos que perguntar, o que é a vida?
para então pensarmos na vida futura. Mas o importante é que não desperdicemos tempo agora, porque acreditando ou não se existiu uma existência precedente a essa, ou se haverá uma outra, uma está no passado, nada pode ser feito, outra estará no futuro, que nós ainda não temos acesso, mas nós temos acesso agora. Então, vamos viver essa vida linda agora, que é a mesma vida do futuro, só que num outro tempo. A vida, ela é eterna, desde que nós fomos criados por Deus. Obrigado, Altino. Divaldo, como os espíritos nefastos têm acesso às casas espíritas? As casas espíritas funcionam como hospital das almas. E é natural que tanto aqueles saudáveis como enfermos participem das reuniões para serem doutrinados. Nós temos as reuniões específicas de atendimento aos espíritos perversos, que chamamos reuniões de educação mediúnica ou de desobsessão. Então, numa reunião como esta, as entidades que nos perseguem e que nos acompanham, invariavelmente também participam e ouvem. Este acesso é permitido pelas leis divinas para que todos nós tenhamos conhecimento do bem, da verdade. E como a vida prossegue, quer queiramos, quer não queiramos, muitos despertam no além para uma mudança de atitude. E desde lá passam a ter uma visão melhor, apagarem seus ódios, as reminiscências das mágoas, e passam a ajudar as criaturas que lhes são vinculadas e que antes eram motivos de ser perseguidas. Altino, uma pergunta aqui de Lucas Milagre. No seu trabalho de visitar os locais, na obra romanceada de Emmanuel, como você explica a bela mediunidade de Chico Xavier ao psicografar com perfeição estes locais da história? Lucas Milagre, eu fico maravilhado, sempre me emociono. Pisar, entrar no palco onde tudo aquilo aconteceu é maravilhoso. Então, para mim, ir à prisão onde Pedro e Paulo estiveram, ir às catacumbas, e investigar, e ler, e estudar o que eu tenho feito nos últimos 30 anos, é inexplicável. E, por exemplo, vou citar aqui para que vocês possam ter uma ideia de como são as viagens e as pesquisas do GAP. Eu, através de muita pesquisa com materiais antigos, com arqueólogos, com amigos de outras escolas, consegui localizar a prisão onde Estevão e Abigail estiveram. Então, aquele no capítulo 2, que quem bem conhece Paulo e Estevão, que tem aquele diálogo maravilhoso dos dois irmãos, eu consegui localizar onde fica essa prisão. E a descrição, quando diz que Abigail abriu a porta e saiu para a praça movimentada, de fato, a localização é como descrita. E tem dezenas de fatos confirmados. Então, assim, eu fico maravilhado com a retidão da mediunidade do Chico, a grandeza do conhecimento de Emmanuel e como tudo isso funciona é maravilhoso. E o que é mais importante que eu aprendi, que eu, como leitor, sou parte da obra. Porque depois que se lê essas obras, que se constata
não tem como a vida continuar do mesmo jeito. Então, é uma riqueza, e digo isso porque eu trabalho com a dúvida. Eu coloco a dúvida, será que é isso mesmo que Emmanuel escreveu? Eu conto para vocês bem rápido aqui para não tomar mais tempo. Eu fui fazer a rota de Célia Lúcius quando ela sai de casa. E cheguei a certa cidade, tive que pegar um trem. E falam que mineiro não perde o trem, mas pega o trem errado. E eu peguei o trem errado. O que acontece? Passou a primeira cidade, Alba Longa. Passou a segunda cidade. Quando chegou na terceira, eu fui falar com o maquinista. Eu falei assim, olha, mas que rota é essa? Por que é que estamos passando aqui? Ele falou assim, não, é que essa rota é a rota antiga da Via Ápia. Então era o caminho que Célia Lúcius tinha feito. E a localização está tal e qual das obras. Então, eu sou maravilhado com essas pesquisas, com a obra que eu faço, e sou muito grato a esses médios que trabalham para Jesus. Chico é um deles, Divaldo e tantos outros. Para mim, constatar tudo isso só significa que nós temos que ler muito, que amar muito e aprender muito com esses primeiros cristãos. Obrigado, Altino. Divaldo, a epilepsia apresentada somente aos 24 anos é um processo obsessivo? Seria um palpite, porque esse transtorno epiléptico tem causas cerebrais bem pronunciadas. No passado, no século XIX, acreditava-se que era um problema derivado de dificuldades sexuais, que o epiléptico, o histérico, quando realizava um ato sexual e atingia o êxtase, deixava de ter a convulsão, porque a convulsão era o resultado de uma interação elétrica no cérebro que produzia aquele estado de alteração da personalidade. Mas a pessoa nasce epiléptica. Aparecer aos 24 anos, aos 12, aos 80, é um fenômeno fortuito. O organismo vai naturalmente desenvolvendo-se até o momento em que aquela área danificada entra em ação e aí ocorre a convulsão cerebral. Mas no caso entópico, é muito provável que seja de natureza obsessiva. O Evangelho tem uma cena, Jesus desce do Monte Tabor, depois da transfiguração, e um pai chega e diz, Senhor, meu filho tem um espírito imundo que o pega e o faz babar até sangue. Ninguém conseguiu curá-lo, nem os teus discípulos. Jesus foi levado até o rapaz, que estava numa convulsão, muito pálido, a língua mordida, naturalmente sangue na boca. Jesus olha para ele e diz, ipsis verbis, espírito imundo, sai dele. O rapaz tem um choque, perde as forças e ele entrega ao seu pai totalmente curado. Era um fenômeno obsessivo. Esse rapaz não tinha o distúrbio cerebral. Quando o espírito nele incorporava, como nas sessões mediúnicas ocorrem, vinha a convulsão de natureza cerebral. Mas, terminada aquela cena, os discípulos perguntaram, por que tu conseguiste e nós não? Eu acho essa pergunta fantástica, porque eu faria a mesma. E Jesus diz, por quê? Para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. As religiões transformaram o jejum e oração em abstinência de comida e palavras. Rezar, rezar, rezar. O jejum a que se reportava Jesus não era do estômago, era jejum moral. Ter forças morais.
Jejuar é uma energia da libido sob controle. Ter autoridade moral para dizer sai dele. E o espírito receber esse impacto, essa energia e atender isso aí. Esse é o jejuar, que nós vemos em nossas reuniões. Eu assisti uma vez uma sessão mediúnica e manifestou-se um espírito muito revoltado e o presidente disse-lhe: em nome de Deus, eu te peço que saia. O espírito respondeu: em nome de Deus, eu lhe digo que não vou sair. Eu digo: eu quero ver em que vai dar. E ficou esse bate-boca, sai, não sai. Aí o espírito disse: quem é você para me mandar sair? Você que não tem caráter. Você e leu a vida do indivíduo diante de nós. O pior é que todos nós sabíamos, mas fingíamos que não sabíamos. Essa técnica que a gente tem de, tá tudo bem. Não tá não, tá muito mal. Bom, e o espírito não saía. Eu estava lá e, claro, a coisa terminou em mim. Divaldo, você pode botar ele para fora? Eu digo: não, a casa é dele, é o centro espírita. Ah, mas o médium tem que ficar bem para ir embora. Eu digo: não, o médium tem que pagar o que deve. Mas vamos lá, por que você não pretende ir embora, meu irmão? Ele disse: porque eu achei um atrevimento, um cara pior do que eu me dar ordem. Eu digo: mas eu não lhe dou ordem, imagina. Eu somente lhe digo que você está aplicando uma punição e não tem esse direito. Porque como aplicador da punição, você está errando. E Deus vai também lhe aplicar isso mais tarde. Aí conversei de pessoa para pessoa e o Espírito disse: eu nunca tinha pensado nisso. Você me manda embora em nome de Deus? Eu digo: não, eu mando em nome de você mesmo. Ele disse: então vou embora, até logo. E foi embora. Porque não tem nada de mistério, de milagre. Espírito é a alma que não tem o corpo. Só isso. Somos nós nus materialmente. Altino, você é um especialista nas obras e nos romances de Emmanuel. Você poderia, então, nos falar alguma coisa dessas obras? Aquela que mais lhe impactou, a que você mais gosta? Há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, Renúncia. O que você pode nos contar um pouquinho sobre esse breve tempo, óbvio, que nós temos a respeito desses maravilhosos romances de Emmanuel? Olha, essas obras, elas são tesouros, como Divaldo falou antes, né? Que os tesouros mais caros, mais raros, são aqueles das minas de Terã. Eu digo que os tesouros mais raros, mais lindos, são aqueles de Pedro Leopoldo. São os tesouros mais lindos que eu já vi no mundo. E eu não tenho uma obra que eu possa dizer a que eu gosto mais. Eu sou apaixonado por Paulo e Estevão, e não estou falando só pela obra, estou falando pelos dois. Eu sou apaixonado por Célia Lúcius, com quem, num momento de grande tristeza da minha vida, num momento divisor de águas, eu tinha acabado de fazer a rota de Célia, e eu estava em prantos, à beira de cometer uma loucura, e eu senti uma vibração gostosa, uma coisa boa, dizendo a mim assim: você foi a Roma fazer o meu caminho de sofrimento e dor. Hoje eu venho aqui fazer o seu caminho ao seu lado. Então, essas obras, elas deixam de ser textos, deixam de ser parágrafos, e elas são verdadeiros sustentáculos, são arrimos, para não dizer da qualidade e da riqueza literária, para não dizer da riqueza de explicações topográficas, culturais. Eu, quando fui terminar a minha tese em Oxford, o meu orientador, Tobias Hill, que eu fui colocar as minhas maiores referências bibliográficas, eu coloquei o nome de Emmanuel, Maria Dolores,
Mas quando eu coloquei o nome de Emmanuel, o meu orientador perguntou assim, qual Emmanuel? Eu falei assim, eu pensando para comigo, né, gente? Falei assim, será que eu tenho que falar que é o Emmanuel Nestório, que é o Emmanuel Públio Lentulus? De tanto que essas pessoas, esses personagens me influenciam e o tanto que essas obras são ricas em todos os sentidos. Nós temos que ler, que estudar. E digo mais, lendo e estudando a série psicológica de Joana de Ângeles e lendo os romances de Emmanuel, nós veremos todos os caracteres humanos ali juntos. Leiam o comportamento de um personagem e vocês encontrarão aquele perfil psicológico. Há todo um crescimento paralelo. Uma obra, ela não é sozinha. E a partir do momento que você coloca um livro em suas mãos, você participa da história como um dos personagens principais. Quando você lê uma obra de Emmanuel, que você vive, você sente o pensamento de Emmanuel. Eu digo que eu não conheci Chico Xavier encarnado. Saí muito cedo do Brasil para a Europa, mas como diz Paulo de Tarso, não é? Ele também não conheceu Jesus na carne, mas ele o conheceu em espírito. Então eu conheci Chico Xavier no esplendor da sua glória mediúnica. E ler esses 5 romances tem sido o sustento para todos os meus dias, porque ali eu me fortaleço e eu vejo Jesus em cada página. Leiam e estudem. Muito obrigado, Altino. Nós chegamos aqui ao final do nosso Conversando sobre o Espiritismo, no dia de hoje, e eu convido o Altino agora para que se despeça do público presente e o público que nos acompanha virtualmente. Meus amigos, obrigado pela gentileza, pelo carinho, pela caridade de me ouvir. Peço a vocês que me desculpem a simplicidade das minhas respostas, mas que falar perto do Divaldo é muito difícil e complicado. Mas eu fico muito feliz à Mansão do Caminho por ter aberto as portas para me receber. E eu abraço a todos vocês, não importa em que lugar do mundo vocês estejam. Eu deixo o meu abraço forte, o meu beijo e a gratidão a todos vocês. Obrigado por dividir comigo o tempo precioso da vida de vocês. Que esse momento fique sempre na minha vida e espero que fique também na de vocês. Obrigado por tudo. Muito obrigado, Altino. Realmente muito grato nós estamos pela sua presença nesse dia do nosso Conversando sobre o Espiritismo, onde estamos comemorando os nossos 25 anos. Eu vou agradecer aqui ao Bruno, que é nosso tradutor das Libras, a professora Solange, a Divaldo Franco, a equipe da Mansão do Caminho, Sérgio e Júnior, e também a todos vocês que nos assistem aqui, presencialmente, aqueles que estão remotamente nos assistindo. E vamos agora passar a palavra a Divaldo Franco, para a condução do encerramento da reunião e a aplicação dos passes coletivos. E também a Ivana, que é a esposa do Júnior, e que nos mandou hoje as perguntas pelo celular aqui do YouTube. Muito obrigado a todos. Então, tenhamos uma boa noite. Passamos agora à prática, à vivência. Vamos conectar-nos ao mundo espiritual, através dos irmãos que nos irão aplicar passes. Que essas energias beneficiem-nos profundamente, facultando-nos sair daqui com uma disposição favorável ao nosso próprio bem, da família, de uma sociedade mais justa e de pessoas mais felizes. Vamos pedir a Jesus que abençoe inicialmente os médiuns, os companheiros que irão ministrar passes,
Sejam eles instrumentos dóceis às vibrações que vêm do mundo espiritual. Senhor, compadece-te de nós, das nossas infinitas necessidades, e enriquece-nos com o tesouro inacessível das luzes da paz, da saúde, do bem-estar e da esperança de uma plenitude que alcançaremos. Abençoa os médiuns, a tua casa, esta casa que nos concedes para administrar momentaneamente, que ela produza frutos sazonados no bem, em favor da humanidade ditosa. Também te pedimos pelos nossos frequentadores, pela nossa clientela, por aqueles que nos ajudam de toda parte, contribuindo com aquilo que lhes é possível em favor de melhores horas para todos nós. Senhor, nós te pedimos pelas pessoas queridas, nossa família, aqueles que participam do nosso clã, junto ao qual nós temos deveres a cumprir. Abençoa também os que se afastaram de nós, tornando-se-nos adversários impiedosos. Tem piedade deles, que no momento não sabem o que fazem, mas socorre-nos, atendendo aos suicidas, aos enfermos em geral, e transmitindo-nos a tua paz, essa paz, harmonia íntima, feita de júbilo e de emoção, a paz no lar, a paz no Brasil, a paz no mundo. E, por fim, abençoa nossa água para que nos mate a necessidade qual ocorreu em Caná, quando a transformaste num sabor agradável de vinho. Mestre querido, agradecemos estes momentos espirituais de comunhão e, em nome de Deus, nosso Pai, sob as bênçãos da Mãe Santíssima e as tuas, mas também o carinho desses guias amorosos, encerramos a nossa reunião, desejando que a paz se aninhe em nossas vidas, que assim seja. Está encerrada a nossa reunião.